Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno AM 640. Nós estamos começando a partir de agora o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia. E eu, Henderson Souza, vou estar com vocês hoje até a meia-noite. E hoje é dia de Marca da Vitória aqui no programa e eu tenho dois convidados muito especiais, que é o Ivan e a Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Henderson. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre qual tema? Hoje nós vamos falar sobre São José, um exemplo de fé, de humildade e de fortaleza. E é tão bom a gente falar sobre esse tema, principalmente agora, né? Está chegando próximo ao dia de São José, que é dia 19, Isso. E o Santuário Basílica Sagrada Família também está em oração, né? Em ritmo de novena de São José. O Padre Rodrigo está em oração todos os dias, às 18 horas, pelo YouTube aqui da Basílica Sagrada Família, rezando a novena em louvor a São José. Você que queira acompanhar, perdeu, né? Pode entrar lá no YouTube, né? Rever a novena. Se quiser começar, né? Depois, mesmo passando o dia, nós podemos fazer a novena em honra a São José, em honra também à Sagrada Família. Fique conosco, nosso programa só está começando com esse tema tão especial que é sobre São José. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia. Hoje é quarta-feira, dia de Marca da Vitória aqui no programa. E eu estou falando hoje com o Ivan e a Vanessa e nós vamos falar sobre o tema São José, né, que é esse tema tão especial. Muito legal também falar que hoje também teve o Santuário Basílica, em parceria com a produtora Stone Entertainment, produziu um clipe a São José com Álvaro e Daniel. Então você que queira ouvir, participar, somente entrar nas nossas redes sociais, né, o nosso YouTube, o nosso Facebook, e acompanhar o clipe completo. Amanhã eu vou estar tocando ele aqui também no programa Por uma Família Melhor. Então fique sintonizado aqui na Difusora Pai Eterno, também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família, para ouvir e para assistir esse clipe tão especial que foi gravado com Álvaro e Daniel, produzido em parceria com a produtora Stone Entertainment. Bom, São José é um pai de família, é aquele que guarda a sua família e também que luta contra o mal, né? Que
ao redor, né, da sua vida, da sua família, aquele que protege. E esse tempo dedicado a São José, principalmente as pessoas que oram a novena, né, pedindo a São José essa proteção, né, sempre em busca de fortalecer as suas famílias. E principalmente agora nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da quaresma, né, um tempo mais de oração. E aí no meio desse momento, né, de que nós estamos guardando para o Senhor, aí esse tempo, esse dia tão especial que é o dia de São José, que abrimos, né, um pouco a liturgia da igreja nesse tempo da quaresma para celebrar, né, em ritmo de alegria, o dia de São José, que vai ser agora no próximo dia 19. E é tão bom nós celebrarmos um momento de alegria, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é esse tempo de pandemia, nesse tempo de lockdown. Aqui na região metropolitana de Goiânia nós estamos todos em lockdown, né? As lojas fechadas, as celebrações acontecendo somente pelas redes sociais e também aqui pela rádio. Então é um tempo de estarmos unidos, um tempo de estarmos mais próximos do Senhor, mais próximos da nossa família, mas também nós temos que celebrar o dom da vida de São José, o dom do testemunho que ele deu a nós, que é um testemunho muito forte, não é verdade, Ivan? Perfeito, Anderson. Bom, como você falou, nós vamos falar então sobre São José. Faltando 2 dias, né, para a festa, onde celebramos, né, um dia dedicado ao São José, né? Na verdade tem outras datas, né? Tem o dia da Sagrada Família, dia do trabalho, né, no Brasil, 1º de maio também é um dia que dedica-se a ele, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de 3 pontos, né? Um pouco sobre São José, um exemplo de fé, de humildade e de fortaleza. Então eu vou falar um pouco de fé e humildade e a Vanessa depois finaliza com fortaleza. Na Bíblia não tem muitas passagens, né, que se referem a São José. Mas como você falou, agradeci pela vida de São José. Então, nas primeiras narrativas lá no Evangelho de Mateus, no 1º capítulo, ele conta uma árvore genealógica de Jesus Cristo. E lá ele vai contar então que Jacó gerou São José, né? Gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, né? Então, Maria, ela foi escolhida por Deus, modelada por Deus, dizemos assim. Deus queria dar ao mundo, né, um novo rumo, né, para aquele tempo antigo onde Eva pecou, Eva e Adão, né? E então queria enviar, né, a salvação para a humanidade, o seu filho. Mas quis ele, né, que ele nascesse de uma família, né, numa sagrada família. E para isso não poderia ser uma mulher, entre aspas, digamos assim, uma mulher qualquer, uma mulher que tivesse pecado, né? Então ele modelou Maria, livre do pecado original, foi concebida sem pecado, virgem, e concebeu o Filho, né, nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Então, por que eu estou falando um pouco de Maria? Bom, se Maria era tudo isso, né, uma virgem, a esposa mais bela que já existiu, que foi escolhida por Deus, da mesma forma, para ser o seu companheiro, o seu esposo, foi escolhido José. Então, se Maria era tudo isso que nós veneramos hoje, José também a venerava. Mas na Bíblia fala, inclusive, que José era um homem justo, lá no Evangelho, né? E quando a Bíblia fala que um homem é justo, é porque ele é um homem santo, um homem de fé, um homem de oração, que fazia tudo conforme a vontade de Deus, né? A vontade do Pai. Então, veja bem, eu, por exemplo, eu não tive a opção de escolher quem ia ser minha mãe, nem você que está assistindo, né? O Anderson, nem a Vanessa. Mas Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo, ele era Deus, né? Ele encarnou e ele escolheu
qual seria a sua mãe, quem seria também o seu pai, né? Então Deus preparou a mãe para ele. E a Bíblia diz, e a gente acredita, né? Eu acredito, que José venerava tanto Maria, que quando ele soube que ela estava grávida, que teria um filho, ele foi testado, ele foi provado, né, por Deus. Deus colocou ele à prova, e ele, na sua humildade, na sua sinceridade, na fé, como ele venerava tanto, ele acreditava em Maria. Ele não saiu acusando, né? Nos dias atuais, imagina se eu, por exemplo, a Vanessa aparece para mim e fala: estou grávida do Espírito Santo. Muito difícil da gente iria acreditar, né, numa situação, mas ele acreditava, ele venerava tanto ela. E para não expor, né, a Bíblia, até algumas traduções fala que ele até pensou não, né, ele deveria, segundo os costumes da época, denunciá-la, né, entregá-la, e ela seria então apedrejada, né, à morte. Mas ele não queria expor ela a esse sofrimento, né, e ficasse com o nome manchado. Então ele pensou em fugir silenciosamente, abandoná-la, né, sem que ninguém soubesse. Foi então, né, que o anjo visitou ele e em sonho explicou toda a situação. E a partir daí ele entendeu, e ele então voltou para sua esposa, né? Já estava prometida, né? E se casou com ela. E a Bíblia repete muitas vezes: não tenhais medo, né? E falou isso também para José: não tenhais medo de receber Maria como sua esposa. Então a primeira missão dele foi de ser esposo de Maria. E a segunda, com o nascimento, era de ser pai do menino Jesus, né? O filho do Criador, né? O Salvador do mundo. Então ele foi testado por Deus, foi colocado à prova, mas foi fiel a Deus. E Deus viu que ele ia fugir, então em silêncio mandou o anjo, e ele explicou toda a situação. Ele voltou para a esposa, né? Quando José recebeu Maria, veja bem, quando o anjo anunciou a Maria, ela imediatamente, tem aquela frase que a gente conhece tanto, né? Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? Então ela tinha muita fé, e José, ao aceitá-la como esposa, também, de certa forma, né, herdou essa fé, né? Recebeu a fé que Maria tinha. E aí então, falando um pouco da humildade, a humildade de São José. José era um homem tão digno, santo, né, como falava, e justo. E a dignidade de São José, por ter como esposa Maria, ele tinha o direito de dar ordens, por exemplo, principalmente naquela época pelos costumes. Se ele era esposo dela, era teoricamente o dono dela, ele poderia dar ordens. Mas como um exemplo de humildade, ele se abstraiu dessa qualidade do direito que ele tinha de dar ordens, e apenas fazia pedidos para Maria. Mas essa, com tanto outro exemplo de humildade, ela atendia aos pedidos de José como se fossem ordens. Então a família que era tão santa, unidos na fé, no amor e na humildade, não precisava dar ordens, como a gente vê nos dias atuais. Hoje as famílias estão muito desajustadas porque não existe humildade. Um quer mandar no outro, a esposa: ninguém vai mandar em mim, e já obedece isso, aliás, recebe muitas vezes de casa, né, esses ensinamentos que ninguém pode mandar em você, ninguém pode dar ordens. E aí a esposa não cumpre o papel que deveria, e nem o marido, porque quer ser autoritário demais, dar ordens, né? E na família, na Sagrada Família, tanto Maria quanto Jesus Cristo, eles eram submissos a José. Eles seguiam os seus pedidos. Não precisava ele agir com autoridade, né? Então Maria aceitava os pedidos de José como ordens,
havia uma submissão de Maria, né, como esposa a José. E não havia esse autoritarismo, né, como muitos podem pensar, né? Então é preciso, a mensagem que São José nos dá para essa data, para esse momento, é que nós tenhamos humildade, né? Que tenhamos mais humildades e que pela vossa grande humildade, né, de São José, que fizeste ser tão amados por Deus a ponto de cuidar, de ter um zelo, de ser o provedor de tudo aquilo que o Filho de Deus necessitava. Nós também devemos suplicar nesse período e nos momentos de necessidade, né, com total devoção a São José, suplicar que alcancemos o perdão da soberba, né, porque às vezes a gente quer ser tanto, eu não preciso dessa intercessão, ou não preciso recorrer a ele, né? Então temos que ter essa humildade. E José também foi aquele homem companheiro, né? Aquele homem que sempre esteve do lado de Maria. Sim. E você que nos acompanha, que está acompanhando também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família, a novena de São José, vão ver que o Padre Rodrigo escolheu uma imagem para ser tema da novena, né? Que é a Maria deitada, né? E São José com Jesus no colo, né? Ajudando ali Maria, também como gesto de humildade, né? Então, principalmente naquela época, né, o homem não era trabalho do homem cuidar do filho, né, e sim da mulher. Mas mesmo assim, José, no espírito de humildade, de amor a Maria, ajuda, auxilia Maria nos momentos de dificuldade, né? E essa humildade de amor mesmo a Maria, a família, que José passa para nós através do seu testemunho. Vou chamar um rápido intervalinho, trazendo um testemunho de fé aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Nós temos diversas pessoas que passam aqui pelo Santuário Basílica Sagrada Família, dando seus testemunhos, falando os milagres que acontecem em suas vidas, né? E quantas pessoas passam aqui pelo santuário todos os dias? Agora, em tempo de pandemia, o movimento está menor, mas a igreja continua aberta para adoração. Então você pode vir aqui no Santuário Basílica, seja qualquer hora do dia, da noite, né, e fazer a sua adoração individual ao Santíssimo, né, cada um vindo em horários diferentes, né, também para não haver aglomeração. Faça a sua oração individual e esteja unido a Cristo, né? E também dê o seu testemunho de fé, mandando para nós ou ligando aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. O nosso número aqui é prefixo 62 3942 4267, 3942 4267, que é o número para você ligar, para você que está aí nos escutando através da rádio, e o WhatsApp, que você pode falar diretamente com o Padre Rodrigo. Quem está nos assistindo está na tela, e para quem está no rádio é 6299311 0442, 6299311 0442, que é o número do WhatsApp, para você falar diretamente com o Padre Rodrigo, deixando o seu testemunho de fé, o seu pedido de oração, né, e ser acolhido aqui por nós do santuário e também por Jesus Eucarístico. Vamos agora para o nosso testemunho de fé, e daqui a pouquinho nós estamos de volta falando sobre São José. Meu nome é Lanuce, né, e hoje nós estamos aqui para contar o milagre que aconteceu com a nossa família, principalmente o milagre na vida do Felipe. Eu e o Cleiton, nós namoramos por 3 anos. Quando a gente faltava um mês para casar, eu passei muito mal. E aí, na emergência, né, eu descobri que eu tinha um cisto no ovário e ele estava muito grande e precisava de fazer uma cirurgia de emergência. Foi muito complicado, porque ninguém queria fazer, porque era muito arriscado, né?
Mas aí foi feita a cirurgia. Durante a cirurgia precisou retirar uma trompa e o médico me deu o diagnóstico de endometriose. E eu sempre tive esse sonho, né, de ser mãe. Eu sempre gostei muito de criança. Mas eu falei pra ele no dia, né? Eu falei assim, não precisa casar, porque eu não vou poder ter filhos, segundo o médico. E aí ele, né, me deixou calma, falou que não tinha problema, que Deus sabia de tudo. E que se fosse da vontade dele, nós teríamos sim uma família. E aí, após o casamento, muitas tentativas, muitas frustrações. E eu fiz tratamento, né, com injeções na barriga. Passados 6 anos, né, veio a Yasmin, né, minha filha? Aí, quando ela foi crescendo, sempre o desejo no nosso coração de ter mais um filho. E ela sempre pedindo, né? A gente rezava todos os dias e ela, nas orações, todos os dias, ela pedia. Eu, com a minha fé, eu pensava que a gente não precisava pedir para Deus, que Deus sabe de tudo na nossa vida, que não precisava pedir. E lá no grupo sempre me revelava alguma coisa, né? E nesse dia falou assim, que tudo que pedir, recebereis. Então, que eu tinha que pedir. Então, além da Yasmin pedir, né? Então, que eu também tinha que falar para Deus a minha vontade, o meu desejo. E aí foi quando eu fiz, né? O teste deu positivo e graças a Deus a gente ficou muito feliz, a família toda, porque todo mundo torcia por essa gravidez. Foi uma gravidez muito tranquila. Quando ele nasceu, eu pensei assim, eu vou subir no quarto e o neném vai estar lá. Eu cheguei, assim que eu cheguei, falei pra Lanúcia, amor, cadê o neném? Até agora eu não trouxe o neném. A gente ficou meio assim, né? Meio inquieto com essa situação. Aí passou uma hora, eu tive que sair, tive que ir embora. Aí a Lanúcia falou assim, amor, vai, eu te ligo. Assim que ele sair, vinha pro quarto, eu te ligo. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, eu recebi a ligação da Lanúcia, falando, amor, vem aqui que ele vai ser transferido, ele vai ter que ir pro UTI. Sei que foi uma coisa assim que a gente não estava esperando, mas Deus faz as coisas certas. Quando eu entrei na ambulância que colocou ele, eu, sinceramente, eu senti uma fraqueza espiritual muito grande. Eu só melhorei um pouquinho mais assim que eu cheguei no UTI e que eu vi a equipe, as médicas, eu me senti um pouco mais seguro. A gente passou 4 dias entubado e 2 semanas no UTI. Mas assim, eu senti que Deus foi agindo a cada dia, tudo aquilo que ia ser pior, era coração, era um probleminha a mais, foi descartando, e eu fui sentindo assim que Deus foi agindo aos poucos. Eu não fraquejei, todo mundo achava que eu estava muito forte, mas é porque eu tinha certeza que se Deus me deu ele ia fazer o milagre por completo. Nós temos certeza do cuidado de Deus com a nossa família, em todos os momentos, em todas as etapas que ele passou. Ainda estamos fazendo alguns exames nele, mas está tudo bem, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Mas respiratório ele não tem nada. A mensagem que a gente quer passar, tanto eu, a Lanúcia, a minha família, é para quem tem, eu sei que tem muitos casais que estão passando por essa situação, que talvez a fé já passou, já esfriou, não tem nenhuma esperança. Tá aqui, ó, prova viva, que Deus age nas coisas mais difíceis. Pode ter certeza, o que não dá para os médicos, para Deus dá. Então tá aqui a minha família abençoada e presente de Deus. Boa noite, você que nos acompanha na difusora Pai Eterno AM 640. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor. Eu, Henderson Souza, estou aqui com você também todos os dias no programa de segunda a segunda, né? De segunda a sábado, começando às 10 horas com a Santa Missa ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família e indo até a meia-noite. E no domingo, né? O domingo horário um pouco diferenciado, começando ao meio-dia com a Santa Missa também, e depois terminando aí por volta das 2 horas com o programa Cristão Saudável, que a psicóloga Jordana Ribeiro e Tainá Bento vem trazer todos os domingos um tema diferente, falando sobre a saúde mental, saúde emocional, né? Para você que é cristão, ter uma saúde aí impecável, né? Sempre com temas muito especiais. Hoje, quarta-feira, é dia de Marca da Vitória aqui no programa. Eu estou aqui com
o Ivan e a Vanessa, nós estamos falando um pouco sobre o tema de São José, né? Principalmente agora, esse tema nós vamos celebrar dia 17, né? A memória de São José. E eu falava também um pouco sobre durante a quaresma, né? O único momento que se abre um pouco para comemorar, para que meio que as pessoas podem tocar bateria na missa, né? Abre um pouco de festejo, né? De alegria, é o dia de São José, porque é um dia de comemorarmos, estarmos alegres por esse pai de família que cuidou do Senhor Jesus, né? Desde da sua concepção, né? Acolhendo também Maria e estando aos pés, né? De Deus, né? Sempre acolhendo o seu pedido e sempre acolhendo as vontades de Deus, mesmo com tantas dificuldades da época, né? Eu ouvi uma história, Ivan, que São José já era idoso. Eu sei que você está contando um pouco a história dele, que já era idoso e que provavelmente quando ele morreu, Jesus ainda não tinha sido crucificado, né? Há relatos, né, que pode ter acontecido. Eu mesmo não encontrei, já estudei muito teologia, filosofia dentro da igreja também, mas eu mesmo nunca encontrei assim um relato mais verídico do que quando São José morreu, como foi, como que aconteceu, um pouco nessa trajetória dele. Eu não sei se você trouxe um pouco a Vanessa até vai falar um pouco dessa parte, que é a fortaleza de São José, e a gente estudou bastante até sobre isso, né? E aí ela vai até explicar melhor um pouco, né, sobre se isso é mito, se é a realidade, né? Pode ir. Então, na verdade, nos evangelhos apócrifos, disse que São José era um idoso, né? E até o mito de que ele era um viúvo, que ele já tinha tido filhos, e que Nossa Senhora foi entregue para esse idoso. Mas muitos estudiosos, né, a gente estudou bastante e procurou bastante fontes, eles vêm dizer que isso é impossível, porque primeiro que Jesus tinha que se justificar que Jesus tinha vindo daquele casal, né? Então aquele homem tinha que ser viril, ele tinha que estar em idade reprodutiva ainda para justificar aquele pai. E segundo, que como que Deus ia designar um homem para cuidar do filho dele, que havia encarnado naquela criança, né, naquele corpo tão frágil, como ele ia dar para uma pessoa idosa, cuidar daquela família, cuidar de Nossa Senhora, cuidar de Jesus, proteger aquela família. E sem contar as inúmeras andanças que eles fizeram, né, de ir ao recenseamento, de atravessar o deserto, fugindo de Herodes para o Egito, e depois voltar do Egito. Então, tudo isso vem desmentir, né, na verdade não desmentir, mas assim, tirar essa ideia de que José pudesse ser aí um homem frágil, ou pudesse ser um homem idoso. Ele tinha sim que ser um homem viril, ele tinha que ser um homem forte, e forte não só espiritualmente, emocionalmente, mas também fisicamente, para ser o provedor daquela família. Ele era aí um carpinteiro, né? E um carpinteiro que trabalha com força, com as habilidades ali da mão e do corpo em si, né? Então ele tinha de ser um homem forte. Eu encontrei relatos que disse que provavelmente José teria aí entre 16 e 18 anos. Não tem como se comprovar nada disso, porque a gente tem muito pouca coisa concreta da história de José, né? Mas pela idade em que se casavam naquela época, os jovens, as meninas já assim que ovulavam já eram dadas em casamento, e os meninos também assim que eram, né, já estavam em condições de casar, casavam, porque a família ficava também em torno daquele casal de jovens para dar apoio, né? Não era uma família
um casal desvinculado que ia sozinho por aí. Então, desmistifica essa ideia de que José era um idoso. E é parte do tema que a gente veio falar, né, que a gente teve que focar muito, porque você começa a estudar São José, você... Tem um livro que é 700 e poucas páginas. Você enlouquece, porque é apaixonante, né? A gente tem vontade de aprofundar muito e muito, porque São José é maravilhoso demais. E tem inúmeras fontes, mas como eu disse, nenhuma delas é nada concreto, nada que tenha prova, a não ser o Evangelho de Mateus, que vai citar aí os sonhos de São José e vai citar a fuga para o Egito e outras situações que São José viveu, mas ele é silencioso, né? São José é silencioso, então há poucas coisas que são realmente palpáveis. Agora, o que é muito palpável, como eu disse, é essa força que vem de São José, que era um homem forte, viril fisicamente, né? Porque ele tinha esse papel de, avisado pelo anjo, pegar Jesus e Maria e atravessar à noite, né, já em fuga de Herodes, atravessar o deserto para chegar ao Egito. Então, nessa caminhada toda, suportar aí o excesso de calor durante o dia, o excesso de frio durante a noite, e ao mesmo tempo proteger o menino Jesus, proteger Nossa Senhora, que eram nada mais, nada menos o que havia de mais precioso sobre essa terra naquele tempo, porque era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado em uma criança pequenininha e frágil, e a mãe dele, que era virgem, que era santa, nascida sem pecado, e era com certeza, e é até hoje, a mulher mais importante que pisou nessa terra. Então Deus deu para ele, para aquele homem simples, essa missão de guardar o grande tesouro dele. Então ele não podia ser um homem qualquer, ele não podia ser um homem fraco, ele não podia ser um homem frágil, mas ele tinha sim que ser um homem forte, né? Forte fisicamente, forte emocionalmente e forte espiritualmente. Emocionalmente, porque Deus colocou São José à prova inúmeras vezes, né? Ali, primeiro, quando Nossa Senhora revela a ele a gravidez, e ele resolve rejeitá-la em segredo e passa por todo aquele martírio interior, né, de ser traído por aquela mulher que ele venerava. E depois, avisado pelo anjo, ele recebe Maria, passa por todo aquele processo e mais tarde aí fugir com o menino Jesus, proteger o menino Jesus, a incerteza do que esperava eles no deserto, a incerteza do que os esperava no Egito. Depois o anjo novamente aparece a ele em sonho e José, pega tudo, pega a tua família e volta para a tua terra. E voltando para a terra dele, ele descobre que o filho de Herodes, que estava em Judá, era muito violento, então ele tem que traçar novo plano. Então São José é o tempo todo ali conduzido por Deus. Então emocionalmente ele era um homem muito forte, com certeza, para viver todas essas incertezas, né? Todo esse deserto que ele atravessou com a família dele. E espiritualmente nem se fala, né? Porque a gente mesmo ouve aí muito esse termo José terror dos demônios, porque ele escondeu no seio da família dele, né? Ele e Nossa Senhora esconderam Jesus dos demônios, porque o demônio, quando percebeu a presença do menino Jesus, do Salvador, queria por toda lei, né, de toda forma, destruir o plano de Deus. E São José tinha esse papel de não permitir que isso acontecesse. Ele tinha que proteger o menino, ele tinha que proteger Nossa Senhora. Tanto é que se Deus poderia muito bem ter falado para Nossa Senhora: Maria, fala para José ir para lá, Maria, fala para José tirar vocês daí, Maria. E não foi o que aconteceu, né? O anjo aparece a São José,
porque a autoridade daquela família, o papel de guardião era dele. Então esse papel espiritual também, essa intimidade que ele tinha com Deus, permitia que ele ouvisse o anjo, que ele recebesse de Deus as ordens e ele conduzisse a família dele, protegesse aquela família. Então Deus tinha essa conexão com ele, essa intimidade com ele e ao mesmo tempo essa autoridade espiritual. Porque a guerra de São José não era contra Herodes, não era contra os soldados, não era contra todas as intempéries daquele tempo, do tempo em si, né, e as dificuldades financeiras somente. Era uma batalha espiritual, né, contra os principados e as potestades desse mundo tenebroso, como fala lá em Efésios, que foi o maior combate dele enquanto ele viveu para proteger Jesus como criança, como bebezinho, como criança, depois como adolescente, ser exemplo para ele de santidade, ser exemplo para ele de virilidade, de homem, de como um homem deve se portar, de como um homem deve ser. Porque se Jesus viesse pronto, né, não precisava de uma família, mas Deus quis que ele viesse dentro daquela família para ter um exemplo humano, um exemplo paterno. E São José foi tudo isso. São José é espetacular, né? Você vai estudar a história dele, você fica apaixonado, né? Quando você olha para a história de São José, você fala, quero rezar para São José toda hora, São José me guarda, São José guarda a minha família. E a gente via muito, nós dois estudando, assim, o quanto foi especial esse ano ser o ano de São José, né? Porque nós todos estamos vivendo como família essa travessia no deserto, como José atravessou com Nossa Senhora e com Jesus. As incertezas do que nos aguarda, né? Hoje nós estamos trabalhando, amanhã estamos em lockdown, hoje nós temos um emprego, amanhã já muitos pais de família estão sem emprego. Então, as incertezas que os pais de família estão vivendo nesse ano, nesse tempo que nós estamos passando agora, são muito grandes e são incertezas que São José também viveu, né? Ele saiu da casa dele, da terra dele, pegou Jesus e Maria e foi, né? Sem saber se lá ele ia ter um meio de sustento, se lá ele ia ter uma casa, como que ia ser. Ele só obedeceu a Deus. Ele só foi humilde, pronto, né? E foi. Então é o que nós temos vivido também, de certa forma, hoje, muitas famílias. E é o ano, então, de nós realmente, o tempo de nós realmente nos refugiarmos em São José, pedir a ele a intercessão dele, constantemente, né? Não só os pais de família, mas nós como esposos, para que Deus dê aos nossos esposos essa sabedoria, essa resiliência também, essa saúde emocional de, mesmo em meio a toda essa tempestade, em meio a esse deserto, de que eles sejam firmes, sejam fortes, nos conduzam da melhor maneira e que nós sejamos sábias também como Nossa Senhora, de nos permitirmos sermos conduzidas como esposas, mas também de somarmos, né, de levarmos a nossa família a viver um ambiente de saúde emocional, um ambiente de graça, um ambiente de fé, de humildade, de fortaleza, para que a nossa casa não desmorone nesse tempo, né? Imagina se Nossa Senhora lá começasse a reclamar do calor, do frio, de tudo que eles estavam vivendo. Com certeza passaram momentos de fome, né? Porque saíram com poucas provisões para atravessar todo aquele deserto a pé. Então, é o tempo de sim nós nos refugiarmos em São José e na Sagrada Família. Nós víamos no nosso estudo, né, que Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, né, que tudo que ela pedia a São José, tudo, exatamente tudo, Deus concedia a ela. Porque se Jesus foi obediente e submisso a São José aqui nessa terra, quem dirá lá no céu, né? Ele vai deixar de atender um pedido de São José, que é levado, né, um pedido nosso, levado por São José até ele. Então é tempo, sim, de nós
pedirmos, não só agora, né, que é a festa de São José, mas durante todo esse tempo, a intercessão dele, a intercessão de Nossa Senhora, para que nós permaneçamos firmes. Não importa aí se está muito calor, se está muito frio, se estamos passando dificuldades, né, que não são poucas para todos nós, que eles nos guardem de todos os demônios, de todas as tentações, de todas as insídias, que São José nos guarde silenciosamente, como guardou Jesus. Isso, assim como ele atendeu o pedido de Nossa Senhora lá na festa de casamento, né, fazendo seu primeiro milagre, ele também é obediente a seu pai. Sim, exatamente. Quando ele faz um pedido, eu tenho certeza que ele vai atender. Então, que nós possamos também, assim como nós pedimos a Maria, a intercessão dela, possamos pedir também a São José, né, que interceda junto ao seu Filho Jesus por nós, né, por nós, seus filhos aqui na terra. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, porque o Padre Rodrigo vai vir com oração, com a bênção final também em tempo de pandemia. E eu queria agradecer muito a você, Vanessa, a você, Ivan, também ao Grupo Marca da Vitória, por estar todas as quartas-feiras aqui conosco. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, essa oportunidade. E a gente faz o convite para que todas as quartas-feiras, às 20h40 após a Santa Missa, né? Isso quando as missas ocorrem nos horários normais, né? Com missa presencial, né? Nesse momento da pandemia, começa em torno de 20 horas, né? A transmissão online, né? Do Grupo Marca da Vitória, sempre com muito louvor, oração, música. A gente ora pelas famílias, por cura, por libertação. Então, façamos esse convite, venha participar conosco aí toda quarta-feira. E eu tenho um convite muito especial agora também, o próximo dia 19, né, a Difusora Pai Eterno vai transmitir às 19h30 uma missa especial em louvor a São José, né? Então você que nos acompanha aí pela rádio, a M640, agora no próximo dia 19, a missa às 19h30 vai ser transmitida também pela AM 640. Então acompanhe esse momento muito especial em louvor a São José, né? A Santa Missa dedicada a São José no próximo dia 19. Certo? Muito obrigado. Fique até o final para esperar a sua bênção, sua bênção dos objetos, né? A bênção do Santíssimo com o Padre Rodrigo. E amanhã eu espero por você aqui na Difusora Pai Eterno, amanhã com o grupo Comunidade Família Santa, trazendo também um tema muito carinhoso, feito com muito amor para você e a sua família. Tchau! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir.
veremos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios,
capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo
vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho,
tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.